meus queridos e queridas alunos e alunas do nono ano. Vamos para a nossa quinta aula. Hoje, continuando ainda falando da Primeira República, vamos conversar sobre a urbanização e a industrialização neste período. O mundo, nas suas transformações no final do século XIX e início do século XX, o Brasil também vai acompanhando essas modificações. E entre os anos de 1889 a 1930 começa esse projeto de industrialização e urbanização. Vamos ver a importância do capital financeiro dos cafeicultores, que foi o período que também ganharam muito dinheiro. E os cafeicultores, junto com o Estado e com muitos empresários estrangeiros, investiu dinheiro na infraestrutura, como ferrovias, companhias elétricas, companhias de navegação e portos, para facilitar o transporte de mercadoria e de pessoas. E muitas cidades foram surgindo às margens das ferrovias. E isso, claro, ajudando cada vez mais na produção do café. E é sobre isso que vamos falar, desse processo de industrialização e urbanização. O progresso chegando junto à Primeira República. E não à toa que Rio e São Paulo lideram esse avanço industrial e urbanístico. E o resto das grandes capitais, como Belo Horizonte, Salvador, vão acompanhando os avanços do Rio e São Paulo. E temos também o avanço nesse período dos imigrantes. A imigração começou forte aqui a partir de 1889, ou melhor dizendo, logo após a abolição entre lá 1888 e 1889, que com o fim da escravidão, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários, os grandes produtores de café ficaram sem a mão de obra. E houve então esse processo de imigração. Esse assunto a gente vai tratar mais a fundo no ensino médio. Mas eu vou dar uns spoilers. Tanto o governo quanto os fazendeiros preferiram bancar, porque essa imigração ela foi bancada, e muito pelo governo, pelo Estado, por pressão dos fazendeiros, para que esses imigrantes chegassem ao Brasil, para suprir a carência deixada pelos escravizados. Então preferiram todo esse processo do que, de fato, investir nos ex-escravizados. Além de ter a proposta do embranqueamento do Brasil. Porque o Brasil, já naquela época, era a nação com mais população negra em todo o mundo, fora o continente africano. Então isso causava um mal-estar mundial. Então era preciso embranquear o Brasil. Foi uma forma também de melhorar a raça brasileira. Lembrando, esse assunto vamos falar mais a fundo no ensino médio. Mas eu não posso deixar de dar esse contexto. Então, com isso, a imigração cresceu muito, que chegou ao ponto, em 1920, a maioria das empresas, principalmente em São Paulo, eram de estrangeiros. Os imigrantes, principalmente italianos, alemães, japoneses, portugueses, libaneses, espanhóis, vieram primeiro para as fazendas de cafeicultura. Com a industrialização, eles foram também se aprimorando e vindo mais estrangeiros, que já nesse período de 1920 já não havia tanto investimento do Estado para custear passagens, mas ainda havia. E além da industrialização e urbanização, com mais esses imigrantes, começou também o processo de miscigenação. O Brasil de várias cores, o Brasil de várias culturas. Nos primeiros anos da República, grandes cidades, ou melhor dizendo, cidades também foram se desenvolvendo ao redor das grandes fazendas de cafeicultores. Isso foi dando ao Rio de Janeiro, principalmente, e São Paulo, uma urbanização desordenada. Cidades foram aumentando, foram crescendo. E esse crescimento das cidades não foi acompanhado pela urbanização e sistema de transporte. Então ficava assim meio que bagunçado. Assim como na Inglaterra, no momento da Revolução Industrial, aqui no Brasil também não foi diferente. As cidades foram crescendo em torno das indústrias e as cidades crescendo com moradias insalubres,
sem infraestrutura alguma, isso trazendo epidemias e uma pobreza geral. Foram construídos cortiços próximo às indústrias. Cortiço era o nome dado a várias casas enfileiradas ou uma casa dividida por vários cômodos, habitada por várias famílias de 2, 3 andares, que também tinha o apelido de cabeça de porco. E no início do século XX, essas moradias começaram a causar alguns transtornos e incômodos ao Estado. Nesse período, Rio de Janeiro era a capital do país. Em 1903, o então presidente da República, Rodrigues Alves, nomeou para prefeito do Distrito Federal, Rio de Janeiro, Pereira Passos, já com a intenção de reformular, de urbanizar a cidade, inspirado na grande cidade mundial da época, Paris. Pereira Passos, então, cria um projeto bota abaixo, ou seja, limpar a cidade, pois a cidade ainda tinha as características coloniais, estreitas, sujas, e era preciso modernizar a capital do país. E com isso, botou abaixo todas as moradias de operários, os velhos cortiços, as velhas casas, destruindo verdadeiros bairros, assim como no centro, hoje, o centro da cidade. E o governo diz que o Rio está na sua Belle Époque carioca. Ou seja, o Rio de Janeiro vai se tornar uma cidade linda, moderna, iluminada. E daí vem surgindo algumas favelas, pois os operários, as pessoas mais pobres, os ex-escravizados, foram arrancados de suas moradias e empurrados para a periferia e morro. Lembram da aula da Guerra de Canudos? Quando os soldados que saíram do Rio de Janeiro com a promessa de se vencerem e derrubarem Canudos receberiam suas moradias? Na volta não aconteceu isso. Então eles começam a povoar o morro, hoje chamado Providência, e dão o nome de favela em homenagem às plantas que havia muito lá em Canudos. E com isso surgem vários problemas sociais, que a gente vai ver na próxima aula. E neste período cresce muito a área urbana e os subúrbios, diminuindo um pouco a zona rural. Isso vai causando vários transtornos. São Paulo, também com muitos recursos da cafeicultura, também faz o seu projeto de urbanização, dividindo a cidade em bairros mais nobres, na parte mais alta, e mais próximas às ferrovias, vão criando bairros de operários, dividindo a cidade em nobres e operários. E esse sistema vai se repetindo por várias cidades. Belo Horizonte, Salvador, também faz um projeto de urbanização. Em Salvador, o prefeito José Joaquim Seabra, entre 1912 e 1916, também promove essa urbanização de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil no século XVIII, ainda trazia esses traços e quis a higienização da cidade, a limpeza, destruindo também cortiços e moradias de operários, levando-os para longe dos centros urbanos, e dando assim ruas mais largas e desenvolvendo a cidade, e dividindo a cidade em bairros nobres e bairros operários. Isso também vai trazendo muitos problemas. E essa separação urbanística vai causando muito incômodo à população geral. Na próxima aula a gente vai conhecer algumas revoltas, como a revolta da vacina, a revolta da chibata, as revoltas pela cidadania e tantas outras coisas causadas por todo esse processo de urbanização e industrialização na Primeira República. Vou deixar aqui alguns kits, respondam pelo comentário ou me mande e-mail. Se você gosta de aulas objetivas e claras, seu lugar é aqui. E olha, não faltem à próxima aula. E preste atenção na aula do seu professor. Um grande abraço e até a próxima.